É com satisfação que me dirijo a vós no momento em que a OSCE celebra os 50 anos da Ata Final de Helsínquia. Um acordo histórico que abriu caminho para a diplomacia e para a instauração de um diálogo inédito entre adversários do tempo da Guerra Fria. Aqueles que redigiram a Ata Final de Helsínquia perceberam que uma segurança duradoura está intimamente ligada à democracia e à prosperidade económica. Este novo diálogo assentava no compromisso com um conjunto de princípios fundamentais partilhado entre as partes, princípios que continuam a estar no centro da atual ordem internacional assente no direito. O respeito pela soberania e pela integridade territorial dos Estados, a renúncia à ameaça ou ao uso da força, o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Todos os 35 Estados participantes na Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa subscreveram estes princípios fundamentais. Contudo, atualmente, a Rússia, assistida pelos seus aliados, a Bielorrússia, o Irão, a China e a Coreia do Norte, continuam a atropelar estes mesmos princípios. Há 11 anos que procura negar à Ucrânia o direito a existir como nação livre e democrática, o seu direito a viver livre de agressões, o seu direito a escolher o seu próprio caminho, os seus aliados e as suas alianças. A Assembleia Parlamentar da NATO tem estado ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia. Permanecemos inabaláveis no nosso apoio à democracia, à independência, à soberania, à integridade territorial, ao direito à autodefesa e à autodeterminação da Ucrânia. Lutamos pelo reforço do apoio à Ucrânia, do apoio às suas capacidades de defesa, à reconstrução das suas cidades e da sua economia. Saudamos os esforços da Ucrânia para alcançar uma paz justa e duradoura. Saudamos a disponibilidade dos aliados para participarem nas medidas de estabilização, segurança e garantia da paz que se vierem a revelar necessárias. Temos de ser claros. O que está a acontecer na Ucrânia determinará o nosso futuro, o futuro do nosso continente, o futuro do mundo. E se queremos paz, precisamos de uma Europa e de uma NATO mais fortes. Por esse motivo, a Cimeira da NATO recentemente realizada em Haia foi determinante. Os líderes aliados sublinharam as ameaças sem precedente que a Europa e o mundo ocidental enfrentam, especialmente as ameaças diretas da Rússia e do terrorismo. Consequentemente, na Cimeira da NATO foi decidido reforçar a dissuasão e as capacidades de defesa da NATO e, em particular, do seu pilar europeu. Foi também adotado um novo e ambicioso plano de investimento em defesa que garantirá as capacidades necessárias para que os nossos Estados possam enfrentar estas ameaças sem precedentes. Este compromisso reequilibra o peso e as responsabilidades transatlânticas, fazendo da NATO uma organização mais forte. Os parlamentares da Assembleia Parlamentar da NATO irão agora desempenhar um papel fundamental no sentido de garantir que os governos aliados atingem os objetivos fixados na Haia. É importante destacar que o novo plano de investimento na defesa também inclui despesas com resiliência e, designadamente, com a resiliência das instituições democráticas. A Ucrânia tem demonstrado repetidamente que está empenhada na paz. Este investimento é essencial para reforçar o combate à crescente guerra híbrida que as autocracias lançaram sobre as nossas sociedades e as nossas democracias. Devemos também continuar a expandir a rede de parceiros da NATO em todo o mundo e procurar novas relações com os países do chamado Sul Global, designadamente as grandes democracias, como a Índia ou o Brasil. Se existe área das relações entre Estados, regiões ou continentes, onde a cooperação e a coordenação entre a NATO e a União Europeia, por exemplo, deve assumir uma nova e mais forte dimensão,
é precisamente no relacionamento e fortalecimento dos laços com outras latitudes do planeta. Na qualidade de parlamentares, estaremos todos na linha da frente na promoção da defesa do Estado democrático. Cabe-nos reforçar, junto dos nossos cidadãos, que não existe democracia duradoura, não existem cuidados de saúde, não existe educação pública forte sem um Estado seguro, sem segurança, que também aos Estados compete assegurar, garantir. É por isso que temos de investir na nossa defesa, não para fazer a guerra, mas para defender a paz. Tal como a Assembleia Parlamentar da NATO, a Assembleia Parlamentar da OSCE foi criada para reforçar o diálogo e a cooperação parlamentar, para promover a nossa segurança coletiva, proteger a democracia e reforçar o bem-estar económico, ambiental e social. Dear colleagues, as we mark 50 years since the signing of the Helsinki Final Act, let us remember this call, enshrined in the Final Act, the commitment to peace, security and justice constitutes for each participating state a present and future responsibility. Let's hope that we all rise to this responsibility, to stand up for democracy, for peace, for justice, so that our children can live in a Europe ruled not by might, but by right, not by repression, but by freedom. Thank you.